Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para celebrar. Celebrar, né, Gui? Celebrar. Faz tempo que a gente não fala de cinema brasileiro, não faz? Não, a gente falou de Kanye aí, falou do Agente Secreto, Agente A gente falou Oculto, do Cléber Mendonça Filho. Isso. Então, não faz nada de tempo que a gente fala de cinema brasileiro. Por quê? Porque a gente não tá falando sobre cinema brasileiro só no dia do cinema brasileiro, que é hoje. Hoje a gente vai lançar no dia, certo? Hoje, no dia 19 de junho, se tudo deu certo, a gente tá lançando o nosso episódio sobre cinema brasileiro no dia do cinema brasileiro. Foi uma data que ano passado a gente deixou passar, né? A gente na até falou, correria aí não viu. Viu depois, né? Aí a gente decidiu que esse ano a gente ia fazer. A gente não ia perder, a gente quase perdeu, mas a gente não perdeu. A gente Não tá aqui, perdeu. olha só. A gente quase deu bobeira, ia pôr outra coisa na frente, mas... Vocês perdoem aí as motos que passam aqui na rua, por isso que tá tendo todo picotado esse começo de vídeo. Se é que você percebeu. Se você não percebeu, é uma salva de palmas pro Guilherme. Não, se a pessoa não percebeu é porque ela tá só no áudio, né? Ela não Às tá... vezes também. No áudio não tem Ela não picote, tá né? ouvindo, né? Ela não tá ouvindo. Aqui Que então é quando fica o convite pra assiste e você. ouve junto, né? Ouvindo. Ah, sim, é a mescla, né? Pra você que ainda não nos assiste, você só nos escuta, tudo bem, você pode continuar só nos escutando. Nem todo mundo merece esse desprazer, quer ver a nossa cara. Mas pra você que quer ver como é que a gente tá dando um tchauzinho agora, que é porque a gente grava em vídeo, já tem alguns episódios, né, Gui? Tem alguns episódios. A gente fez isso lá atrás, fazia só no cinema do mês, aí agora a gente voltou. É isso. Pra tentar conquistar as pessoas na aparência, fazer aquela né? promessa, né? Vem coisa por aí. Quando? Não sei. Eu tô igual o presidente do Corinthians. Vem coisa boa por aí e nunca vem. Ex-presidente nesse momento. De qualquer forma, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai dar dicas de filmes brasileiros para você assistir aí nos streamings da vida, né? Todos os filmes que a gente vai falar, eles estão disponíveis em algum streaming. Então, para você curtir transformar o dia do cinema brasileiro num mês do cinema brasileiro, talvez, se você assistir um filminho brasileiro por semana, nas próximas 3, 4 semanas aí, 6 semanas, que no caso a gente tem 6 indicações, tá bom demais, né? Mais do que a maior parte das pessoas assiste filme brasileiro por ano. Então, vamos com as dicas, a gente vai intercalar, porque o Guilherme trouxe alguns filmes. Eu acho que os que ele trouxe eu não vi, e eu acho que os que eu trouxe ele não viu. Pode ser. Então a gente vai intercalando aqui, a gente vai fazendo... Vai anotando que a gente vai... Anota. Como diz o Casemiro. Anota. Quando a gente começa a falar de filme, a gente também vai sempre puxar outras coisas, né? Então, a gente não consegue também, né? Não dá pra falar de pouca coisa. Vou começar porque eu vou falar pra vocês que aqui é o seguinte, eu tô numa era de Eras Lucas, que é do cinema mais clássico, assim. Eu sou uma pessoa que ouve pouco filme clássico, é uma falha do meu caráter, e eu tô corrigindo isso, tô corrigindo aos poucos. Então, esse ano eu tô vendo bastante coisa velha, assim. Não tô vendo todos os clássicos possíveis, mas eu tô vendo bastante coisa velha, então... Tá correndo atrás da carteirinha. Eu tô correndo com a carteirinha em direção à liberação, entendeu? Porque eu já tenho a carteirinha, mas estão querendo me tomar. Aí eu tô correndo com ela na mão e vendo filme velho. É o celular, né? O jeito certo de assistir um filme, né? Eu tô com o celular numa mão e a carteirinha na outra, assim. Então, é o seguinte, eu tô com filmes mais antigos aqui, o Guilherme tá com filmes mais novos, então vou começar eu, porque por ordem de idade aqui. Vamos lá. O primeiro filme que eu vou indicar, não é nenhum filme que ninguém nunca ouviu falar, não é nenhum... Aliás, eu acho que recentemente é um filme que voltou a se falar um pouco mais, especialmente pela repercussão do filme do Cléber Mendonça Filho, que a gente falou, inclusive, as nossas expectativas e também sobre a carreira do Cléber Mendonça Filho pouco tempo atrás, a gente já falou isso. Mas eu vou falar aqui sobre o Pagador de Promessas. O Pagador de Promessas é um filme de 1962, baseado numa peça, dirigido pelo Anselmo Duarte. O Anselmo Duarte, que era um ator bem famoso por fazer pornô chanchada aqui no Brasil, fez algumas novelas, era galã, e a galera, quando ele falou que ia começar a dirigir, a galera ficou meio... Ele viu essa peça,
O Pagador de Promessas é uma peça de teatro. Ele achou incrível, é uma peça do Dias Gomes. É uma peça do Dias Gomes, ele achou incrível. E ele falou, quero muito adaptar isso para o cinema. Negociaram e, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Do que se trata O Pagador de Promessas? O Pagador de Promessas, você sabe, Gui? Você conhece esse filme? Já você ouvi conhece falar, o filme, você não assistiu? Não assisti. Não sei nem a trama. A trama, cara, por que eu gosto desse filme? Eu acho muito legal falar sobre cinema brasileiro, porque a gente é tão acostumado a assistir filme norte-americano, estadunidense, que a gente esquece como que é ver filme de fora. Aí a gente começa a ver, tipo, filme francês, e a gente fala, isso aqui que é cinema internacional, tal. Aí você vê filme francês, aí você vê filme italiano, aí você vê filme inglês, né, que o filme inglês ainda às vezes parece muito com filme americano. Aí você vê filme de vários lugares, filme indiano, e você começa a reconhecer a linguagem. E o cinema brasileiro, ele tem uma coisa que é muito gostosa, que você olha e fala assim, além de você reconhecer a linguagem, você reconhece as pessoas, assim, de tipo, você olha e fala assim, pô, eu conheço alguém que é assim. Você conhece os arquétipos, você conhece o cheiro, o erro das pessoas, sabe? Tipo, é muito doido de assistir um filme brasileiro, porque ele fica mais próximo. Não sei porquê. Não sei porquê, não. Eu Você sei sabe, porque a gente é brasileiro. exatamente. Né? No fim das contas, parece que as coisas não mudam tanto, apesar de elas mudarem. Então, o Pagador de Promessas, ele conta a história do Zé do Burro, que é um cara do interior da Bahia, que começa o filme carregando uma cruz, ele e a mulher dele está o seguindo, porque ele fez uma promessa de que se o amigo dele sobrevivesse, ele ia levar essa cruz até a igreja de Nossa Senhora Santa Bárbara. Até a igreja de Santa Bárbara. E a igreja fica em Salvador, ele parte lá do interior, eu não lembro quantos meses, é 1 mês, 3 meses, ele fica carregando essa cruz, ele sai da cidade andando, ele vai carregando, ele chega na escadaria da igreja de Santa Bárbara, e aí ele chega lá de noite, a mulher fala, chegamos, ele fala, não, tem que esperar abrir, porque eu não vou levar até a escadaria, eu vou levar dentro da igreja. Então a promessa era subir a escadaria. A promessa é deixar no altar. E a igreja, obviamente, está fechada, né? Ele chega lá de madrugada. Cara, se você souber só isso, já está mais que o suficiente. Não precisa de... A única coisa que você precisa saber é que o Zé e a mulher dele vão do interior da Bahia para Salvador. O filme, ele tem um quê de comédia e um quê de drama, mas ele vai falar muito sobre religião, ele vai falar muito sobre sincretismo religioso. Ele se passa em Salvador, então para quem tem algum contexto, sabe que Salvador é muito grande, candomblé, religiões de matrizes africanas. Então ele fala muito sobre esse sincretismo, mas ele vai além disso, ele vai além dessa mistura. Ele vai falar de heresia, e aí ele vai falar sobre sexo, e ele vai falar sobre pecado, e ele vai falar sobre pureza ao mesmo tempo. A única coisa que o Zé quer é levar a cruz para dentro da igreja. E cada momento que passa, o plot fica mais complicado e mais vezes ele não vai conseguir. Aí a imprensa se envolve, aí os carnavalescos se envolvem, aí, cara, vira o próprio diabo se envolve, parece. É muito legal. É um filme que você vai vendo e você vai falando, meu Deus, mas por que é tão difícil pro pobre poder pagar a promessa dele? E a história só vai ficando mais maluca e ela só vai ficando mais interessante. É o tipo de filme que ele é antigo, né? Ele é um filme de 1962. Mas ele vai meio contra, inclusive por isso ele foi meio rechaçado na época. Ele vai meio contra o que estava sendo feito na época, porque é mais ou menos na mesma época que o Glauber Rocha estava fazendo os filmes dele. Então, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deixa eu ver aqui. O Deus e o Diabo na Terra do Sol é de 64, esse filme é de 62. E aí você vai ver uma parada que é a seguinte, não parecem que eles são filmes da mesma época. Eles têm ritmos, produções, atuações completamente diferentes. Esse filme era para ser mais pop. E ele foi bem pop. Esse filme foi pra Cannes e foi o primeiro filme brasileiro a vencer. Ele venceu o Cannes de melhor filme, ele venceu a Palma de Ouro. E aí tem foto
do Anselmo Duarte carregando a palma de ouro, chegando aqui como se fosse Copa do Mundo, e multidão aplaudindo, ele em cima de um trio elétrico, assim, cara. É um filme que é muito divertido, dramático, muito brasileiro. Você vê pessoas assim, ele tem tudo que no Brasil tem, então ele tem machismo, ele tem religião, ele tem sexo, ele tem traição, ele tem tudo que você quiser, esse filme tem. E ele é uma porrada de bom. E ele não é longo também. Tipo, eu não lembro. Ele tem 90 minutos. Então é um filme de 1h30 pra você assistir e falar, cara, que bizarro como a gente sabe fazer filme. Então, pra quem não gosta, você vai achar maneiro. É um filme que eu acho que as pessoas têm que falar mais. Eu sei que ele é um filme do passado, e eu não tô dizendo que ele é um filme, ninguém fala, ele é um excluído. Mas sempre que a gente vai falar sobre filme, a gente vai falar sobre Glauber Rocha, a gente vai falar sobre Deus Lhe Ama na Terra do Sol, e o Pagador de Promessas, ele meio que vai surgindo só quando a gente vai falar de premiação, porque ele venceu prêmios na época. Mas ele é um filme que, tem que assistir. Tem que assistir. E ele tá onde? Porque esse é um que vai entrar pra minha lista, tô anotando. Ele está disponível na Globoplay, eu imagino que pelo Telecine. Então, se você assinar a Telecine, você vai conseguir assistir. Mas ele tá lá na Globoplay, dá uma pesquisadinha. Tá fácil de ver. É bom demais. A gente vai falar aqui, né? Não é uma grande propaganda da Globo, né? Paga nós, mas o catálogo, né, nacional deles é muito forte, né? Principalmente esses filmes mais clássicos, né? Antes tudo tinha o dedo Globo, né? Sempre entrava como produção, né? Ajudando com verba, ator, com tudo aí, então muita coisa tá lá no catálogo deles lá, né? Totalmente. Não, coisa pra caramba, felizmente. Tem bastante coisa no Netflix também. Sim. Tem bastante coisa no Netflix. Eu recentemente tenho visto bastante coisa por lá. Coisa antiga, assim. Mas vale dizer que esse filme é o 9º filme na lista da Abracine de 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos. Existe essa lista aí? Existe. E é ranqueado. A Abracine fez essa lista em 2016, eu acho. É algo assim, é uma lista até que recente. E eles não vão atualizando. Assim. Então, eles já atualizaram em outros momentos, mas a última versão... Mas não é periódica, assim. Tá, a última versão é 2016, ou por aí. E aí, O Pagador de Promessas é o filme de número 9. Vale muito assistir. Assistam, que é bem legal. Vai pro seu primeiro, Gui. Vou trazer o meu aqui, o primeiro, mas não tá em ordem isso aqui. Então... mais do melhor pro pior. Isso. Só são indicações. A minha primeira indicação aqui, então, é Carvão, da Carolina Markovics. Acho que é Markovics. Então, o primeiro longa dela aí, né? Ela que acaba se tornando um nome importante aí, né? Desse cinema mais moderno aí. Ela veio fazer um barulho, né? Do cinema atual, né? Isso. Isso, desse cinema agora. Então, é um filme que quase, não, acho que todos os filmes que eu tô trazendo aqui são filmes que eu vi nesse último ano aí, pelo menos. O Carvão é o que eu vi um pouquinho mais que isso, mas ele vai estar linkado mais pra frente aqui com alguma outra coisa também. Então, é um filme dela que eu gosto bastante, que ele vai falar, né, de uma família família do interior, assim, de algum lugar do Nordeste, assim. Então, uma galera muito, muito lascada de grana. Eles recebem uma grana pra hospedar um desconhecido na casa deles. Tipo, hospeda essa pessoa aí por essa grana aqui. Então, tipo, é uma família que tem pouca grana, né? Tipo, dificuldade para se alimentar, assim, um negócio bem Brasil, né? Bem Brasil. Então, região afastada, assim, bem suburbana. E o legal desse filme são as viradas que o filme tem, sabe? Não só plot twist, assim, mas o quanto você vai descobrindo sobre tudo isso, essa família, as camadas que o filme vai tirando, assim, pra você... você tem
né, no começo você tem só uma família fodida que recebe uma grana pra ter um cara. E aí você vai descobrindo sobre o cara, né? Porque ninguém paga pra esconder um desconhecido, né? E aí não tá normal. Você percebe que tem algo errado aí, né? E aí você vai entrando nessa, das camadas, assim, e... Pô, eu acho bem legal, assim, pra onde vai e é muito Brasil, assim, sabe? Tipo, pode ser qualquer lugar muito suburbano do Brasil, assim. Nessas interior de São Paulo, pelo que eu tô fazendo aqui. É interior de São Paulo? Então, mas regiões afastadas existem no Brasil inteiro, né? Porque a gente tem uma densidade populacional bizarra fora das capitais, né? Então... então, não sei, eu não lembro, esse é o que eu falei, é o que eu vi um pouquinho mais de um ano, então não sei se é citado, mas é isso, a região afastada aí, que sofre, assim, e aí eles têm, né, eles trabalham com carvão, né, então eles fazem a queima das madeiras para fazer o carvão, né, tem todo o processo aí que eu não vou saber dizer. É carvoeiro? Se for uma empresa, eu acho que é carvoaria, né? Não sei se a pessoa, não sei o nome da profissão, mas deve ser algo assim, carvoeiro. Eu tô falando bosta. A resposta tá sempre... o que faz o carvoeiro produz, transporta ou vende carvão. Então é isso. Então é um carvoeiro. Então, pô, é um filme bem legal, assim, tipo, ele, né, a Carolina ganhou e no Grande Hotel ela ganha como melhor primeira direção em longa-metragem, né, é o primeiro longa dela, e tem mais 3 indicações que acabam não ganhando, que é roteiro, fotografia e atriz coadjuvante. Eu achei que ela tivesse ganho roteiro, sabia? Não ganhou. No Hotel não ganhou. Mas é um filmão, assim, pra mim é o melhor dela, assim. E... É melhor que Pedágio? Porque Pedágio... eu acho melhor de Pedágio, assim, eu acho melhor que Pedágio. Eu gosto mais da história que é contada aqui em Carvão. Cara, você sabia que ela foi... Ela fez parte do... Tô lendo aqui, né? Laboratório de Talentos do TIFF, né? Que é o Toronto International Film Festival. Eles têm uma academia? Pelo jeito, pra novos diretores e tal. Um dos mentores dela foi o Wim Wenders, curiosamente. Dá pra traçar... Eu não assisti nada dela, né? Mas dá pra traçar algum paralelo nesse sentido? De ritmo, talvez? Não sei. Eu tenho que assistir pra fazer uma comparação mais... talvez eu tenha que... Tendo essa informação, eu tenho que ter mais... Um olhar, né? Falando e mais o conteúdo do Wim Wenders também. Não tá ligando o nome da pessoa, recentemente voltou com tudo aí, que o pessoal amou, foi Dias Perfeitos, né? O Guilherme é um fã também, inclusive, disso, de passagem. Mas eu acho que, assim, dele, eu acho que é a única coisa que eu vi também, né? Então... Eu não vi muita coisa não, mas... Por exemplo, Paris, Texas, você já assistiu? Não. Filmaço. Filmou um filmaço, vale muito a pena. Então... Carvão, então, ganhou prêmios, é da Carolina Markovits, é o nome do nosso cinema nacional. Mas cinema... Tem gente que vai falar que o cinema é tudo coisa velha, e tem gente que vai falar que o cinema brasileiro tá começando agora, né? Então aí depende. Se você é do time que acha que só tem coisa velha, vai assistir o filme da Carolina Markovits. Tem que assistir as pessoas novas que estão fazendo cinema e que não são nada contra, mas que não são só, tipo, grandes produções com muito dinheiro e atores super gigantes, super famosos. É bom ver pessoas que fazem um cinema um pouco mais centrado aqui, com temáticas criativas e não grandes adaptações e assim por diante. Então, a Carolina Markovits com certeza é um dos nomes para acompanhar, né? Ela é bem importante, assim, esse Carvão, né, tem uma lista, né, o Oscar, acho que aí nos seus últimos 5 anos, começou a divulgar a pré-seleção, né, dos países. Esse é um filme que concorreu junto com o Marte 1, né, Marte 1 foi a escolha do Brasil, ele entra ali nos 5 filmes ali que foram pré-selecionados. Então, é um bom título, né, já é mais um, se você não confia em mim... E detalhe, tipo, é o primeiro filme dela, né? É o primeiro longa dela. É Pedágio, então ela só tem 2.
Já dá pra ficar acompanhando aí. Tá facinho de gabaritar. O filme que eu vou falar agora, a gente vai voltar pras velharias. Mas esse é um filme que eu acho que talvez das nossas listas aqui seja um filme que a maioria das pessoas. É o filme que tem mais chance das pessoas terem assistido, talvez. Eu vou falar sobre Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor e seus dois maridos. Eu sei, gente. Eu sei que teve a novela. Eu acho que a maioria das pessoas conhece pela novela. Eu sei que tem o livro, né? O livro do Jorge Amado, obviamente. Inclusive, em breve eu vou decorar o fundo aqui do meu quarto. E aí vai ter um quadro de Dona Flor e seus dois maridos, inclusive. Fiquem atentos. Quando vocês virem, quem tá assistindo aqui já vai saber. Fica o spoiler, né? Spoiler da decoração, já que esse é o tema próximo. Esse é um quadrinho que você comprou na viagem? Não, foi outra coisa que você comprou. Isso? É o quadro que eu comprei na viagem. Então, tá aqui, eu só não vou levantar pra pegar, mas enfim. Quando tiver na parede, todo mundo vai ver. Dona Flor e seus dois maridos, cara, ele é mais um filme que ele tem tudo que a gente quer do Brasil. Ele começa no carnaval. Pra quem não sabe do que se trata, quem não viu a novela, quem não leu o livro, o filme se passa ali na década de 40. Quem não viu a versão norte-americana do filme? Quem não viu a versão norte-americana, que deve ser tenebrosa. Eu não lembro quem são os atores, mas a gente falou, eu não lembro se é a Sandra Bullock, eu lembro que a gente falou. Nossa, é um negócio assim? Tem gente famosa, eu não lembro quem é, honestamente. Não deve ser a Sandra Bullock, mas de qualquer forma, eles adaptam umas coisas muito nada a ver. Tipo, a Dona Flor aqui, ela é uma cozinheira, né? Ela é professora de culinária, ela é casada com o Vadinho, que é interpretado pelo José Wilker, e logo no começo do filme começa num carnaval, subindo Pelourinho, os dois filmes na Bahia, né? Os dois que eu tô indicando, inclusive. Os dois em Salvador. Esse que você tá falando é o da Sônia Braga? Isso. É o 76, tá? É que tem uma versão de 2017 também. Sim, eu tô ligado, mas eu não me arrisquei a ver ainda não. Tem novela, tem minissérie, tem muitas adaptações, porque o livro é muito grande no Brasil. E felizmente, porque deve ser maravilhoso. O que acontece é que o Vadinho tá subindo e morre, então tá com o coração e morre. E tipo, ele é novo ainda, deve ter 40, 30 e poucos anos. E aí a gente passa a conhecer o Vadinho através dos flashbacks, das memórias. Não flashback, aqui é Brasil. Então vai contando a partir das memórias e da relação que a Flor tinha com o Vadinho. O Vadinho, ele era um malandro. É o estereótipo do malandro que aqui no Brasil a gente foi abandonando, né? Eu digo como personagem mesmo. A gente já teve a malandragem, o esquema, ele já foi ritmo musical, ele já foi personagem de filme, personagem de novela, porque é uma figura conhecida. A pessoa que vive da vadiagem, né? O próprio Vadinho fala isso em algum momento do filme, que ele fala que Deus que inventou a vadiagem. Porque se fosse para não ter vadiagem, todo mundo já nascia capado. Então, tipo, o filme fala muito sobre sexo, fala muito sobre luto. E mais do que isso, tipo, ele fala muito sobre como não existe ninguém perfeito. Mas mais do que isso, ele não fica defendendo as pessoas. É muito legal porque esse filme, ele mostra pessoas que são de verdade, assim. Então o Vadinho, você vê como todos os defeitos dele são muito claros. Todos os defeitos e as poucas virtudes que ele tem também são muito claras. Mas você entende perfeitamente por que a Flor sente saudades dele. Entendeu? Por que a personagem da Sônia Braga sente saudades dele. E não só saudades, mas desejo mesmo dele. Entendeu? Porque o filme fala sobre sexo de uma maneira muito curiosa. Ele é muito, muito Brasil. Eu sei que às vezes a gente fala assim, tipo, é Brasil, é só sexo. Mas o filme ele não é só sobre isso, entendeu? Tipo, ele tem muitas camadas. Essa personagem, o jeito como a vida dela muda, o jeito como as histórias são completamente absurdas, o jeito que o Vadinho era uma pessoa problemática é muito absurdo, e ao mesmo tempo você não consegue desgrudar deles, tá ligado? Você não consegue desgrudar da Flor, você não consegue desgrudar do Vadinho, e você não consegue desgrudar dos personagens que vão aparecer mais pra frente. Além do mais, Dona Flor e seus dois maridos tem que ter algum motivo. Tem que ter outro marido, né?
Mas a parada é que em algum momento Isso é pornô chanchada, né? Tipo, é a não é uma época. pornô Não, chanchada. mas é da época, né? Da retomada. É da retomada. Mas ele não. Eu acho que ele não chega a ser caracterizado como uma pornô chanchada. Não, mas tem. pornô chanchada não é só também Não, mas é que é cinema um pornô. gênero, né? Não, é um Mas. gênero. Ah, tá. Não é Não é só só um jeito sobre de o. dizer, entendeu? Tá. Não é só um movimento, é meio que um gênero. Tipo, mas de qualquer forma, Dona Flor e seus dois maridos cara, foi recordista por 34 anos como Mas o ele é filme 18 anos, né? Então. o filme brasileiro mais assistido. Ele tem o recorde de bilheteria no Brasil por 34 anos. Cara. Na época ele levou 10 milhões de espectadores aos cinemas. Imagina quantos cinemas tinha no Brasil na década de 70, quantas vezes as pessoas foram ver repetidamente esse filme no cinema. Ele só foi ser batido por Tropa de Elite 2. Nossa, o 2 ainda. De 70, porque o 1 primeiro teve ninguém muita foi ver no pirataria. cinema. Um foi o primeiro sucesso ninguém da foi ver no cinema. pirataria. Então, cara, Dona Flor e seus dois maridos é incrível, é muito Brasil. É um filme divertido e mais do que isso, ele vai falar sobre coisas que são muito inerentes ao jeito como a gente encara as coisas, aos desejos e sobre mulher também. Então, tipo, sobre do ponto de vista de uma mulher na década de 40 na Bahia que é viúva, entendeu? E tipo, cara, é muito maneiro. E é bem legal, o Bruno Barreto dirige bem mais esse filme, pelo menos ele é muito legal. Pô, e tem o Coutinho aqui de roteirista? Esqueci de falar isso, que um dos meus ídolos é o roteiro. Olha que coisa linda, né? Olha a conexão. Né? Simplesmente, Eduardo Coutinho é o roteirista desse filme, porque esse é baseado no livro do Jorge Amado, né? Mas o roteiro é do Coutinho, do filme. Então, assim, cara, é show, né? É show de... É Bruno Barreto, Eduardo Coutinho e Leopoldo Serran, os roteiristas desse filme. Mas é um show de felicidade. É um dos filmes mais maneiros mesmo, cara. Ele tá também na lista dos 100 maiores filmes da Abracine. Não lembro em que posição. Mas de qualquer forma, assistam. Ele também está disponível na Globoplay, certo? Se eu não estou enganado. Puxa a informação. Eu tava com ela aberta aqui, fechei. Tá também disponível no Telecine. E, cara, só de ver o José Wilker e a Sônia Braga já tá mais que bem pago. Ambos incríveis nos seus papéis. Tá bom? É o José Wilker, o Vandinha? E o Vadinho é o José O Wilker. Vadinha. Com um bigode safado, um cabelo descolorido. Cara, é incrível. Isso é muito bom. Isso é muito divertido. É muito Brasil mesmo. Você falou da lista, ele é o 39º da lista aí, viu? 30º, os dois estão no top 50 aí, tá vendo? Aí. Coisa bom demais. Toca o seu segundo filme, então. Vou tocar minha segunda indicação aqui, que é O Lobo Atrás da Porta. Eu acho que é o mais conhecido, assim. É um filme que ele tá em algumas listas. Você vai ver, você vai procurar filme brasileiro, ele vira e mexe vai aparecer, assim. Foi nessa que eu fui assistir. Falei, pô, já ouvi bastante falar, vou dar play, ver qual é que é e tal. Então é um filme do Fernando Coimbra, que é um diretor importante, né? Tava recentemente aí dirigindo Cena também, né? Ele faz alguns episódios. Então, é um diretor importante. E, pô, esse filme, ele me pega, né? Fez eu dar o play muito pela premissa. E é o que eu vou fazer aqui pra conquistar todos vocês também. Esses eu nunca viu. Não vi um dos três também. Tá. Então, esse aqui ele começa, né, a partir de um sequestro de uma garota, uma criança, né, desaparece, e todo o filme se passa através de depoimentos que as pessoas vão dar na delegacia por conta desse sequestro. Então, você logo vai descobrir que tá tendo uma relação extraconjugal do pai com uma pessoa, e essa pessoa que talvez sequestrou por brincadeira. Então nada aconteceu, pô, foi uma brincadeira, foi pra dar um susto na mulher e tal. E aí você vai entrando nessa trama aí de, né, tipo, vem o rapaz, dá a versão dele, aí vem a esposa, e aí você vai vendo todo o filme através, né, dos depoimentos. O que a pessoa conta, e aí vem você assiste,
né, trechos daquilo. E aí você tá junto com o policial ali, tentando entender o que aconteceu, por que essa menina foi sequestrada, cadê a criança. E, pô, ele é muito bom, assim, tipo, ele vai entrar num drama, num suspense, thriller, sabe? Tipo, você vai ficar nessa, pô, que cara vagabundo, o cara tá traindo a mulher e não sei o que, e aí você vai conhecer um pouco mais o lado da mulher, um pouco mais o lado do cara, da amante, sabe? Tipo, e aí você fica... É meio baseado numa história real, né? É baseado, é baseado numa história real, o que... É que eu não sei se é a mesma coisa, né? Não sei se é a mesma É, coisa. então, também não sei, mas Eu não sei. É o caso da Fé da Penha. Eu sei que é um Isso. caso muito conhecido Isso, na história do Brasil. Criou várias leis de proteção à criança e alienação parental a partir disso. Isso eu descobri depois e torna o filme ainda pior, digamos assim, sabe? Tipo, não pior como filme, pior como história, né? Você fala, Mais pesado. porra, Você fala, caraca, e isso tudo. Porque ele não é aqueles. Porque tem muito filme que já apela nisso logo de cara, né? Baseado numa história real. E aí você já assiste o tempo todo já se segurando na cadeira. Esse, não, eu descobri depois. Eu falei, caraca, que tenso e não sei o quê. E assim, é bom, assim, sabe? Tipo, eu acho que quanto menos souber do filme, melhor. Mas é isso, né? A premissa da criança sequestrada, e aí você tem uma relação extraconjugal aí, todo mundo vai ser interrogado. Amigo, mulher, vai todo mundo entrar e contar um pouquinho a sua versão. E é legal a forma como ele traz essa história, sabe? Tipo, você vai conhecendo, não é nada linear, assim, né? Você tem o presente, onde estão acontecendo as coisas, e você tem vai contar quando ele conheceu a moça, vai contar no dia que a criança sumiu, e aí volta e vai. Pô, é legal, assim, eu gosto desse tipo de filme que não é linear, né, meio sei lá, Memento, meio... Não, tem um monte de coisa. O Pulp Fiction também. Pulp Fiction, isso. Então, falando dos que a galera conhece mais. Isso. Tem o do Jim Carrey, que tem o... Como é que chama? Ele tem um nome esquisito. Não, é porque em inglês não é nada a ver, né? Então... The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. É isso? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eu acho que é. Enfim, tanto faz. Tanto faz, porque é dia de cinema brasileiro, então o nome do filme é... Se dane. É o Lobo Atrás da Porta. Vale lembrar que o Lobo Atrás da Porta também tá na lista da Bracini, certo? Isso, ele tá em... Eu tenho posição 60. 60 nessa lista, então... Todos os filmes aí, ó... Não precisa confiar na gente, ó. Você pode ir direto nas indicações aí da crítica da galera. Filmes bons, bons. Esse Carvão tá aqui porque ele é de depois, né? Ou ele ele é de 2022, então é bem recente. É 2015. Então, tá na hora aí, ó, de refazerem a lista, Bracini. Refaz a lista. Cada 10 anos, faz a cada 5. E aí, não quer confiar na Bracini? Confia também no Grande Otelo, que ó, levou 1, 2, 3, 4, 5. Ganhou fotografia, ator coadjuvante, melhor filme, melhor diretor, melhor atriz. Então é um filme que tem pelo menos aí 5 grandes Otelos e mais algumas grandes indicações aí. É um filme que eu tenho que assistir, eu não conheço. Esse é um filmão. Eu vi também recente, né? É o que eu falei, tudo que eu tô trazendo são coisas que eu vi recente aí, ou coisa que me chamou a atenção, ou coisa que é pra pôr em validar a carteirinha, mesmo que seja... A carteirinha do cinéfilo, né? Mesmo que seja o cinema mais moderno, mas é isso aí. Então vamos jogar aqui no peito da galera, antes de cada um partir pra sua última indicação. Vamos jogar umas menções honrosas. A gente vai jogar um filme aqui, ó. Só vamos... Está com a caneta pronta? Eu vou esperar. Isso aqui é só dar um... A gente só vai jogar o filme assim, sem explicar muito. Só vou falar, senta lá e assiste. Beleza? Confia. Você fala um, eu falo um. Vai, fala um. Vai. Pedágio, né? Eu falei de Carvão, da Carolina Marskovic. Aqui, Pedágio, o segundo e último filme dela. O segundo filme dela ganhou vários prêmios também. Eu vou falar mais um filme velho, 1965, chamado São Paulo Sociedade Anônima.
Filme que é aquela música do Lil Vinicinho, eu prefiro andar com o Césio debaixo do braço do que ir para São Paulo. É basicamente isso. É sobre como essa cidade não muda. Pra você que é de São Paulo, é como essa cidade não muda, mano. Ela é uma máquina de moer gente, e é trabalho, 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 e como o trabalho acaba com o cidadão, aqui é bizarro. Então, São Paulo, Sociedade Anônima. Filmaço, filmaço. Vai, Gui. Próximo. Eu vou trazer um documentário aqui para diversificar a nossa lista. Ui. Ônibus 174, né? Um documentário de um caso real do Padilha. Aí quem conhece Tropa de Elite é esse o cara. Esse caso é famoso também. Esse caso é famoso também, True Crime. É um documentário. Rio de Janeiro, True Crime. True Crime, crime real. Eu vou jogar mais um aqui. Chama-se Mate-me, por favor, filme da Anitta Rocha da Silveira. Esse eu acho que vocês vão ter que dar seus pulos. Até pouco tempo atrás ele estava disponível na Netflix. Eu lembro quando ele entrou e eu não sabia que ele ia sair tão cedo. Mas é um filme... É um filme que é muito sobre a nossa geração, assim. Ou uma geração até a passada. E eu não sei como é que vai ser em relação às novas, mas... Começa a rolar uns assassinatos ali na Barra da Tijuca. E você vai ver esses jovens... tem um serial killer solto na Barra da Tijuca, no Rio. E aí... Os jovens da escola onde a primeira menina foi assassinada começam a ter uma, tipo... Quem foi? Mas mais do que o quem foi, mais do que as mortes... É sobre essa vontade de morrer, essa pulsão pela morte, essa coisa meio nihilística, assim, sobre a adolescência, que é o momento que a vida não faz sentido, e essa atração pela morte, entendeu? Parece que as pessoas não estão com medo, elas não conseguem não pensar em outra coisa. É bem curioso, não vou dizer que é um melhor filme de todos os tempos, mas ele é um filme com um ritmo meio bizarro, ele é esquisito, ele é um filme maneiro. Então mate-me, por favor. Joga mais um. Eu vou trazer um que também é desse dos pulos e atrás de locador e tudo mais, que é Durval Discos. Esse é um clássico. Você me indicou, né? Esses tempos atrás. Esse é um clássico aí da Ana Mulaert, né? Que pra quem não reconhece, né? De Que Horas Ela Volta, né, vai sair um dela esse ano também, que é A Melhor Mãe do Mundo, que eu tô animado pra ver, então... É simplesmente isso. E o filmão, pô. Filmão de plot twist também, de você se prender na cadeira aí do meio pro final, é 1 hora de tensão. Caraca. Agoniante. A Ana Mulaert é boa, né, cara? Ela é boa. Ela tem outro dela manda que bem eu demais. assisti no cinema, que é bem curioso, esquisito também, chamado Mãe Só Uma. Ela é boa. Fala muito sobre maternidade, a Ana Mulaert, né? Que horas ela volta, Mãe Só Uma, o que ela vai lançar esse ano. Eu vou colocar aqui... Esse aqui tem dá pra dizer que tem um pouco, assim, a sensação de mãe, assim, sabe? Tipo, dá pra... Dá pra colocar na categoria. Tem. O cara mora com a mãe, aí tem também um negócio com a mãe. Tem mãe. Tem mãe, tá na categoria aqui. Ana Mãe Laerte, né? Ana Mãe Laerte. Eu ia fazer exatamente o mesmo trocadilho, você foi mais rápido. Cara, Ana Mãe Laerte tá aqui com todos nós, certo? Seguindo, a última indicação que eu vou jogar no peito de vocês é antigo, filme Cabal, um dos meus filmes brasileiros favoritos. Um dos meus filmes favoritos. Acho que ele entraria no top 10 filmes que eu já assisti na minha vida. É Cabra Marcado pra Morrer, do Eduardo Coutinho. É uma coisa de gênio, um absurdo, impossível de explicar, mas é um filme que ele começa a ser escrito e filmado em 1964, 1960, começo da década de 60, sobre um líder camponês. Então eles vão até esse lugar no interior e chegam nas pessoas que viveram aquilo, e eles vão fazer um semi-documentário. Vamos reencenar algumas coisas da sua vida. Ele é um líder de revolta popular camponesa. Baixa 1964, o que acontece? Ditadura militar no Brasil, os caras falam, isso daqui é filme comunista, vamos lá parar, literalmente. E aí, tipo, Coutinho e todo mundo quis entender o que ia acontecer, eles metem o pé, eles param as filmagens, fogem, se escondem, e aí, 1984,
pouco, né? No fim das contas, o filme vai ser lançado em 84. Mas eles voltam lá para ver o que aconteceu. Eles voltam para ver no que deu essa história. Aquelas pessoas, o líder que já havia sido assassinado, o que aconteceu com a mulher dele, os filhos. Cara, então o documentário ele fala muito sobre a ditadura, mas ele começa antes da ditadura e ele termina depois da ditadura. E essas pessoas é um retrato assim muito voraz e cruel. Cara, é bizarro, bizarro, bizarro. Cara Marcado pra Morrer é bizarro de incrível, assim. É um trabalho de cinema que é pra aplaudir de pé. Então assistam. Como última menção rosa, eu e o Guilherme vamos trazer aqui Homem com H. A gente quase fez esse episódio inteiro só sobre Homem com H, mas aí a gente viu que era o dia do cinema brasileiro e a gente quis falar sobre mais filmes, né? Que o gostoso é falar sobre vários filmes, mas Homem com H acabou de chegar aqui na Netflix. Saiu terça-feira aí na Netflix, então tá fresquinho aí. Quem não conseguiu ver no cinema, né? Que foi um filme que fez bastante barulho no cinema, né? Ele surpreendeu, assim, acho que mais que o esperado, né? A gente falou sobre ele no nosso cinema do mês, a gente deu como dica. Eu fui assistir, pra dar um contexto pra vocês. Hoje é dia 17, então o Guilherme ainda não conseguiu ver. Ainda não. Mas ele provavelmente vai assistir. E se você assistiu e gosta, deixa um comentário. Eu sei que vocês não comentam muito, mas deixa um comentário. Talvez a gente acabe gravando sobre Homem com H, talvez não, a gente vai ver como é que tá na agenda. Mas se vocês querem muito que a gente faça um episódio sobre mais filme brasileiro, Homem com H tá aí na nossa mira, certo, Gui? É isso. Então vamos com as nossas últimas indicações. Olha só, eu sei que a gente fez um jogo rápido aqui, mas a gente tem cada um mais um filme, certo, Gui? Puxa você aí o seu. Vou puxar o meu aqui. Então, eu percebi no final que eu fiz essa lista que tem muita coisa baseada em fatos reais. Então, vou trazer o último aqui, que é Pureza, um filme também de 2022, que também é baseado em fatos reais, né? Então, nos anos 90 aí, uma mãe, né, sai em busca do filho, que sai para trabalhar. Eu não lembro o tipo de trabalho que ele sai para fazer, assim, ele fala que vai trabalhar e não sei o quê, porque estão numa condição muito difícil, né, e tal. E aí ele sai para trabalhar e nunca mais retorna, não faz contato, nada, e a mãe vai atrás dele. A mãe, interpretada brilhantemente pela Dira Paz, ganha até prêmio no Grande Hotel e tal. Tipo, é o principal coisa do filme é a atuação dela, no roteiro, a história e tal, a forma como ela interpreta essa personagem, né, que é uma personagem real. Então, tudo isso é muito importante. E ela sai atrás do filho e acaba, né, descobrindo que tá rolando ali uma escravidão com jovens, né, na década de 90. E ela se candidata a ir trabalhar nesse local para procurar o filho. E aí, que doideira, mano. Nessa aí, ela fica trabalhando pro cara e tentando procurar o filho e tal. Eles estão, né, prática de trabalho escravo ali na região da Amazônia ali. Então, e aí, pô, ela vai se tornar muito importante aí, tipo, de acabar com esse trabalho escravo, né? Então, descobrir um grande sistema, né, de tráfico humano ali, de escravidão e tudo mais. Então, vai se tornar uma pessoa importante aí para, né, pro mundo, né, pro Brasil, para acabar com... O Guilherme tá dando spoilers aí. Não, spoiler da vida, pô. Não quero saber. Não, assim, toda a trama é sobre ela atrás do filho. Isso eu não tô falando nada, mas você vai descobrir quem é a Pureza, é isso aí, né? Ela vai ajudar. Esse filho era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein, é isso que você tá Por quê? É isso, né? Não, então, pô, década de 90, de que Albert é meme, é velho já, essa piada de gente velha. Esse filme tá disponível onde? Esse filme tá disponível no Globoplay. Também. E locação, né? Acho que todos que eu falei aqui é Globoplay, e quem não quiser, tem locação no Google Filmes,
né? Apple TV, tem muita coisa na Apple TV para locação também. Que legal. Lembrando que Globoplay e Telecine dá também para pegar pelo Prime, né? Como canal. Ah, é verdade. Tem aquele esquema do canal. Dá pra pegar 7 dias grátis. A maioria dos canais dá pra você testar. Faz aí a semana do cinema brasileiro e vai pegando essas indicações. O Lobo Atrás da Porta tem no Pluto TV, que é de graça, né? Então... Tá fácil de ver. Tá fácil de ver. Pra fechar nossa lista aqui, eu rasguei cedo pro Eduardo Coutinho e eu vou com o terceiro filme do Eduardo Coutinho, que é realmente um dos meus diretores favoritos. E eu vou com o Jogo de Cena. Jogo de Cena do Eduardo Coutinho é mais um documentário, mas ele é um documentário que ele é... Esse é pra quem diz que branco não sabe fazer... É Jogo de Cena. Esse é pra quem diz que branco não sabe fazer samba. Esse aqui é aquela coisa da galera que fala: ah, eu não gosto de documentário. Documentário é isso, documentário é aquilo. Cara, Jogo de Cena, ele começa com uma premissa simples. Ele pega... ele mostra um recado, o número de telefone. Se você é mulher, tem uma história pra contar. Eu não lembro se é São Paulo, Rio de Janeiro. Se você é mulher, tem uma história pra contar, liga pra gente. E aí, o que o Eduardo Coutinho ele vai fazer? Ele vai pegar histórias de mulheres, contadas por mulheres, reais e atrizes. Então ele vai mesclando, ele filma as duas. Então, tipo, ele filma a mulher contando a própria história, ele filma atrizes interpretando essas histórias, e ele vai fazendo uma brincadeira do tipo... Porque... como que é uma mulher contar a história de outra mulher e encenar isso, e ao mesmo tempo, às vezes você não sabe se essa história é real, se essa história é falsa, se essa atriz está interpretando uma história dela mesma, se essas pessoas que estão aparecendo são atrizes que ninguém conhece. Então, vira uma coisa que você entra num estado que nenhum outro filme vai fazer com você. Você começa a se questionar o tempo todo da realidade. E é um documentário. Então você tá assim... Isso entra um pouco num... meio que... Não é docuficção. Não, aquele mockumentary, não, né? Não é mockumentary, cara. Ele é um documentário. Ele é uma coisa de maluco. Ele é um exercício de atuação. Ele te põe num estado... só muito particular. Ele é uma coisa assim, que não existe nada igual, não tem um documentário igual ao Jogo de Cena, e são histórias pesadas, e são histórias de mulheres reais, e cara, e assim, não sei se todas são reais, e se algumas são inventadas, e quem que tá contando de fato aquela história, mas só de você ver essas mulheres, atrizes ou não, reais ou não, que tem uma reconstrução ali. Cara, não tem reconstrução. É ela sentada igual a gente tá aqui falando. Tá, mas você falou que tem a atriz interpretando, mas só a atriz contando também. Cara, a atriz contando também. Tá. Então, tipo, não tem uma reconstrução da cena ali, é só... Não. Tá. Ela, cara, é inexplicável. Jogo de Cena é lindo, lindo. Você fica com aquele nó na garganta. Nossa, e devem ser histórias pesadas também, né? Algumas são muito pesadas, algumas são muito bonitas. Mas assim, são todas histórias incríveis. É de chorar, é de ficar muito emocionado. E, cara, é lindo. É um documentário que mescla ficção com contação de história, que são coisas diferentes, contação de história, ficção. E é muito... muito foda. Tipo, é uma coisa assim... A gente fala muito sobre Cabra Marcado pra Morrer. O Coutinho tem Edifício Master. O Coutinho é gênio, né? Mas, puta, Jogo de Cena é uma coisa que não existe igual. Não tem nada igual. Então, até pra você que não gosta de documentário, se você tiver um dia que você fala assim, mano, eu quero ver uma parada muito única, dá uma chance, senta, perde o preconceito que você tiver com documentário e assista Jogo de Cena. É assim, nem que seja pra você ouvir histórias de mulheres falando, que é uma coisa que a gente não tem muito. Mulher contando histórias frontalmente pra câmera sobre coisas muito intensas. Foda. Jogo de Cena é foda. É isso. Coutinho é bom demais. Eduardo Coutinho, gênio. Então, vamos isso. fechar aqui então? Tem de tudo. Tem documentário, cinebiografia,
coisa True velha, coisa crime, nova. né? Fala português ali, filha da Fala puta. português indígena. Tem true crime, tem filme dirigido por homem, tem filme dirigido por mulher, tem diretores que são jovens e estão por aí, tem diretores que já faleceram, infelizmente, tem ator, Tem preto e branco? nova, Não, né? Não, tem filme preto e branco, São Paulo Sociedade Anônima. Ah, São Paulo Sociedade não. Eu ia perguntar se o Dona Flor, mas não é, né? 80. Dona Flor é colorido, muito bonito, muito colorido. Cara, assistam, filme, cinema nacional, ó, gostoso demais. Pra quem fala que a gente não tem um cinema forte, conhecido. Tem essa galera aí, né? Tem o hater, né? Tem o A gente hater. tem amigos que falam isso na nossa cara. Tem. Então, assim. Tem sem vergonha por aí. Deixa de ser sem vergonha. Deixa de ser safado. Assista o cinema brasileiro. Viva o cinema brasileiro. E vamos que vamos. É isso, vamos. Quem não valoriza, começa a assistir, vai valorizar, porque tem gente que, pô, a pessoa vira cinéfila, quer ver filme francês, quer ver filme japonês, e não dá valor pro brasileirinho, né? Filme brasileiro, pô, tem que ouvir gente tem que falando perder esse cinema preconceito. argentino é melhor que o cinema brasileiro. Que é isso, cara? Tem que perder esse preconceito. E o cinema brasileiro tá cada vez mais em alta, hein? Pô, agora nós teve o Oscar. O cinema brasileiro tava morrendo, mas aí felizmente a gente teve alguém pra salvar, né? Mas é um bom momento. A gente trocou o futebol por cinema, hein? Eu troco. Vamos deixar de ganhar o Hexa pra começar a ganhar prêmio no cinema, pô. O cara vai me falar isso no meio da Copa do Mundo de Clubes aí. Não. Muito obrigado por você que escutou até aqui. Assista no cinema brasileiro e até a próxima. É isso, até a próxima.